Muito bom dia, meus amigos. Aqui com vocês o ministro Marcos e eu venho aqui em nome de Jesus trazer uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, que Deus dê a paz que excede todo entendimento no seu coração, que as bênçãos de Deus que enriquece e não acrescenta dores, que elas venham ser abundantes na sua vida nesse dia. Amém, irmãos? Irmãos, eu queria pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva, é muito importante a sua inscrição. Assim como também eu peço a você que você deixe o seu like, a sua curtida e que você compartilhe com os seus amigos. Amém, irmãos? E assim Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Amém? A nossa mensagem está aqui no livro de Neemias, capítulo 4. Outro dia eu falei um pouquinho aqui de Neemias, nós vamos falar mais um pouquinho aqui de Neemias no capítulo 4. Vamos falar um pouquinho, irmãos, da oposição do inimigo de Satanás à obra de Deus. O diabo, Satanás, ele se opõe a tudo aquilo que é de Deus, irmãos. A palavra diabo significa opositor. Satanás, acusador. Então, Satanás, ele nos acusa diante de Deus. Ele se opõe a tudo aquilo que é do Senhor. Amém? Aqui, o inimigo, é claro, irmãos, ele vai usar pessoas, circunstâncias, situações para tentar atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Amém? Então, em Neemias, capítulo 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, disse: Que fazem estes fracos judeus? Seria permitido isto? Sacrificarão? Acabalão num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Amém, irmãos? Então aqui, irmãos, nessa primeira parte aqui de Neemias, capítulo 4, do versículo 1 ao 3, nós vemos aqui, irmãos, o inimigo se levantando contra aquela grande obra que Neemias estava fazendo. Ele estava edificando os muros de Jerusalém. Deus estava abençoando. Os muros se edificavam dia após dia. E o inimigo aqui, irmãos, começa querendo desmerecer, é uma das estratégias do inimigo. É muitas das vezes tentar desmerecer a nossa fé, é tentar dizer que nós somos fracos, é tentar dizer que nós não vamos conseguir chegar naquele objetivo. Foi assim com Neemias, foi assim também quando Davi enfrentou Golias. Golias, ele também tentou desmerecer Davi por ele ser um jovenzinho ainda novo, de baixa estatura, mas Davi estava ali na força do Senhor. Por isso que é importante, irmãos, nós colocarmos a Deus na frente das nossas batalhas, das nossas pelejas. Amém? Porque o inimigo ele vai tentar usar de artimanha, de situações, usar pessoas para tentar atingir o nosso coração, atingir a nossa fé, nos enfraquecer, falar que maior é o problema do que o nosso Deus que está na nossa frente, amém? E se a pessoa não vigiar, irmãos, ela acaba tirando o foco daquele trabalho, daquilo que Deus colocou para a vida dela e acaba dando atenção às palavras amargas do inimigo. É como eu falei, irmãos, o diabo, irmãos, ele vai usar pessoas, às vezes até pessoas que estão do seu lado, pessoas às vezes que até estão dentro mesmo da igreja, vão às vezes ser usadas pelo inimigo se essas pessoas não vigiarem, para poder trazer palavras amargas contra a nossa vida, sobre aquele projeto, aquele sonho que Deus colocou no seu coração e você tem realizado a vontade de Deus. Amém? Então continue firme. Amém? Neemias, irmãos, ele tomou uma posição naquele dia. Sambalate, Tobias tentaram desmerecer a obra de Deus, mas Neemias ele tomou uma posição. Aqui em Neemias capítulo 4, no versículo 4, Neemias fez uma oração por livramento. Neemias orou da seguinte maneira: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça.
e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Amém? Então aqui Neemias, irmãos, ele começa a fazer uma oração diante de Deus, para que Deus, irmãos, tome a frente daquela situação. É claro, irmãos, que Deus ele é onisciente, onipresente, ele sabe o que está acontecendo, mas muitas das vezes, irmãos, nós deixamos as palavras amargas do inimigo vir e atingir o nosso coração, ao invés de nós tomarmos essa atitude que Neemias tomou de orar. Amém? E no versículo 6, ele ainda continua: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram entre si todos para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite, por causa deles. Amém? Então aqui fala, irmãos, que o povo, ele estava com o coração inclinado a trabalhar. Amém? Irmãos, é aquilo que eu já falei em mensagens passadas. Quando Deus, irmãos, ele está na frente de um projeto, quando Deus, irmãos, eu até usei o exemplo de Salomão, quando ele construiu o templo. As pedras vinham já preparadas e elas se encaixavam, não havia barulho. Quando Deus, irmãos, está na frente de algo, irmãos, não há oposição maligna que resista. Amém? Porque aqui Neemias foi orar e a Bíblia diz que o coração do povo se inclinava a trabalhar, porque Deus, irmãos, é Ele que vai dando a força, é Deus que vai dando a capacidade, é Deus que vai trazendo muitas das vezes aquilo que é necessário para que aquela obra se cumpra, para que aquilo aconteça. Assim foi na vida de Neemias. A Bíblia fala no versículo 7 que Sambalate, Tobias, havia um povo ali, irmãos, lutando contra aquela obra. Assim é, irmãos, o inferno ele se levanta quando você vai orar pela libertação do seu filho, quando você vai orar pela libertação do seu marido, quando você vai orar pela vida de alguém que está necessitando, irmãos, às vezes de uma cura, de uma libertação. O inferno, irmãos, ele se levanta, eles tentam se opor àquilo que Deus quer fazer na vida de alguém através da sua vida. Amém? Mas se levanta, irmãos, para cair. Amém? Creia nessa palavra de hoje. Se Deus colocou um propósito no seu coração e você tem orado, você tem feito esse propósito, mas você tem encontrado muita resistência maligna, irmãos, dobre os seus joelhos diante de Deus, abre o seu coração, não queira fazer as coisas na base do seu intelecto, na base da sua força. Lute as batalhas espirituais na força do nosso Deus. A Bíblia diz que aos seus anjos, dará ordem ao seu respeito para que te guarde. Amém? Os anjos de Deus, irmãos, estão de prontidão para atender às ordens de Deus sobre a nossa vida. Amém? Então creia que Deus está abençoando a sua vida. Se o inimigo às vezes tem tentado usar pessoas para desanimar, desacreditar a sua fé, que você não vai conseguir, Paulo ele disse: quando sou fraco, então sou forte. Amém? Então creia nessa palavra, tome essa atitude que Neemias tomou, não dê ouvidos a que o inimigo está falando, tentando desmerecer a sua fé, às vezes tentando desmerecer o seu casamento, tentando desmerecer a sua família. Amém? Fique firme naquilo que Deus colocou no seu coração. Amém? Uma das coisas que tem acontecido nos dias de hoje, o diabo ele tem criado uma oposição muito grande à família. Deus ele deixou estabelecido lá no Éden, macho e fêmea os criou. E o inimigo hoje tem levantado oposição contra a família, irmãos. Quantos casamentos estão sendo destruídos? Amém? Às vezes o inimigo tem se levantado contra o seu casamento, até usando pessoas próximas a você para desmerecer o seu casamento, falando que o seu casamento não vai dar certo, falando que o seu casamento não vai durar muito tempo. Mas isso aí, irmãos, é conversa do diabo. O diabo, ele quer, as obras do diabo é matar, roubar e destruir. Amém? Aquilo que Deus uniu, o homem não separa.
Amém? O seu casamento foi feito debaixo de uma aliança com Deus. Amém? Então fique firme naquilo que Deus trouxe sobre a sua vida. Ore, consagre a vida do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, e assim você vai viver feliz na presença de Deus. Oposição, irmãos, nós sempre vamos ter. Amém? Mas é mais uma oportunidade para que o nome de Deus seja glorificado na sua vida. Amém? Então não dê ouvidos às vozes do inimigo, ouça a palavra de Deus, medite na palavra de Deus e tome, irmãos, como exemplo a atitude que Neemias teve quando ele foi usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém. Amém? Vamos fazer uma oração agora? Pai, em nome de Jesus, sobre esta palavra, meu Deus, eu oro com cada vida. Meu Deus, nós falamos aqui da oposição do inimigo. Satanás é o acusador. O diabo, meu Pai, ele se opõe a tudo aquilo que é do Senhor. Mas ele se levanta, meu Deus, para cair. Meu Pai, em nome de Jesus, eu oro agora com esse meu irmão que às vezes tem enfrentado uma oposição muito grande na vida financeira, Pai, no trabalho. Meu Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Senhor, meu Pai, é um fogo consumidor. Pai, em nome de Jesus, levanta-te, meu Deus, para consumir todo esse mal, toda essa oposição maligna que tem se levantado contra a vida deste meu irmão, desta família, Pai. Esse homem que, meu Deus, em nome de Jesus, tem batalhado tanto, tem lutado. Pai, que o Senhor venha abençoar grandemente a vida dessa pessoa, essa mãe, meu Pai, que tem orado pela libertação de um filho, meu Deus, e às vezes a situação aos olhos naturais tem sido pior, mas no nome de Jesus, meu Deus, que toda a oposição do inferno que tem se levantado contra a vida do teu povo venha cair por terra em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Que o Senhor venha passar com teu fogo, meu Deus, e queimar e desfazer toda a obra maligna. Que às vezes até pessoas que estão próximas a esse homem, essa mulher, têm lançado palavras amargas contra a vida dele, contra a vida dela, Pai, em nome de Jesus. Que todo mal, Senhor, venha cair por terra em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, ajuda quem está passando por um momento de enfermidade. Traga cura, traga libertação, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Abençoa cada vida, traga, meu Deus, a tua paz, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, em nome de Jesus.